pensei quando me chamaram para falar aqui quais eram as minhas qualificações para falar em ódio na comunicação. E eu pensei, além da apresentação que foi feita aqui, eu pensei duas frentes. A primeira é que eu tenho mestrado no King's College, no Departamento de Teologia e Estudos Religiosos, que é o maior polo de estudo de seitas violentas do mundo, então eu falei, não, qualifica aí. Mas eu acho que o segundo ponto, que eu acho que foi mais importante, que eu estava em 2006 na criação do G1, Portal de Notícias da Globo, e quando a internet brasileira, para quem é mais novo, era basicamente mato, os terrenos baldios, umas cabras e tal, a internet brasileira era isso. E eu tive lá, de camarote, vi um pouco como a abertura de canais para participação em diferentes frentes abrem janela para o ódio também. Se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar uma caixa de comentários do G1, aquilo ali é tipo um trem fantasma do antigo Ticuripá. E eu vi o surgimento desse processo, então eu falei, olha, eu acho que isso me qualifica até mais do que o mestrado, então eu vou me agarrar na minha experiência e vou falar disso. Então, quando a gente está falando em ódio na comunicação, eu acredito que o que interessa, eu vou me apoiar um pouco aqui no PowerPoint, que eu vou poupar vocês de ver, porque eu acho que o PowerPoint estraga o discurso, mas eu vou seguir um pouquinho aqui. Quando a gente fala em ódio na comunicação, acho que a gente está interessado em olhar no ódio, nas expressões do ódio na esfera pública, né, que é basicamente onde se forma opinião e se participa da política por meio do discurso. Então, a gente, acho que quando olha para o ódio na comunicação, a gente não está falando necessariamente do nosso ódio ao motoqueiro que fura a gente no trânsito, ao vizinho que ouve música alta, não. A gente acha que aqui, para a gente discutir as repercussões sociais, a gente está discutindo, acho que, o ódio na esfera pública. E o ódio, na minha percepção, mas também a percepção de quem estuda comunicação, o ódio ele é um pouco disruptor da comunicação, né? Porque ele basicamente entre comunicação é uma relação entre emissor e receptor, grupos de emissores e grupos de receptores. Isso é sempre importante para mim refletir sobre qualquer mensagem, mas ele é disruptor por quê? Ele reforça crenças para dentro, ele reforça as crenças do grupo que emite essas mensagens. Então, uma mensagem de ódio, uma comunicação de ódio, ela reforça a crença do próprio grupo, no lugar de persuadir para fora. Uma comunicação autêntica, ela está interessada em persuadir, em provocar alguma ação. Uma mensagem de ódio, geralmente, ela está interessada em falar para dentro, para mobilizar o seu próprio grupo. Ela está falando para o mesmo, não está falando para o outro. Ela está falando sobre o outro e contra o outro. Isso é bem importante sobre as mensagens de ódio, sobre a comunicação de ódio. E transformado em ódio, o ódio, quando se transforma em arma de comunicação, ele marginaliza e ele vira uma arma. É bem interessante a gente, às vezes, olhar essas discussões lá de trás, há 2.300 anos atrás. Aristóteles, na retórica, ele distinguia vários sentimentos relacionados a sentimentos que você poderia acionar para convencer uma audiência. E ele distinguia, pesquei isso em vários momentos da fala nas falas anteriores, ele distinguia entre ira e ódio. Ele falava que a ira era geralmente direcionada contra um indivíduo, direcionada contra uma pessoa. Então você sentia a ira de alguém que te ofendeu de alguma forma. O ódio era geralmente direcionado a um tipo, a uma categoria de pessoas, a um tipo de pessoas. E a ira, por ser direcionada ao indivíduo, na visão de Aristóteles, ela poderia ser redimida ou contida pelo perdão. Existia uma possibilidade de perdão no horizonte. Mas o ódio, por ser direcionado contra o tipo, e na realidade as expressões daquele tipo nunca acabam. Se o sujeito é racista, ele vai ver sempre mais e mais alvos de ódio, ela é basicamente incurável. E eu acho que essa é uma reflexão 2.300 anos atrás, que eu acho que tem muita vitalidade até hoje. E uma outra reflexão que eu acho também importante para trazer para a discussão é da Hannah Arendt, sobre a violência, que é um livro clássico e tal, que constrói muito em cima da origem do totalitarismo. Ela falava também que acho que é algo importante da gente refletir sobre o ódio, porque às vezes o ódio parece algo completamente removido da nossa realidade. Ele está sempre no outro, que é odiento, que é odioso, mas não, ele está na nossa vida. E existem estudos, tem um site, depois eu posso mandar um link para vocês, é uma pesquisa, acho que do MIT, que basicamente você, não sei se vocês já fizeram, tem um livro maravilhoso que se chama Blind Spot, que aponta como foi feito isso, mas ele é basicamente um questionário em que você responde, você faz associações, por exemplo, entre branco
branco e violência, negro e paz. E depois você inverte isso e ele mede o seu tempo de resposta para cada tipo de associação. A associação típica de uma sociedade racista, que seria negro, violência, você responde muito rápido. Mas quando branco, violência, você demora a fazer essa associação. Isso você vai vendo como as sementes estão dentro, às vezes, de quem está apontando para o outro, que diz, você é odiento, você é odioso, o discurso, isso permeia. E eu acho que uma reflexão da Hannah Arendt, que eu acho que ajuda a gente a pensar e de construir também essa ideia de que o ódio está sempre do outro, está sempre na alteridade, é a ideia de que o ódio aparece quando há razões para supor que as condições poderiam ser mudadas, mas não são. Isso de fato faz sentido, assim, mesmo no discurso mais odioso, porque se você for ver muito na raiz do antissemitismo, e a Hannah Arendt analisa isso, você tem ali o judeu, ele preenche um espaço na mitologia do antissemita em que ele fecha várias chaves de complexidade que ele não consegue acionar de outra forma a não ser elegendo um inimigo absoluto, né? Um inimigo existencial absoluto. Então, de certa forma, o ódio passa também de uma percepção de que o mundo é justo, precisa mudar. Isso, assim, por mais que leve para frentes perversas, está um pouco na raiz do ódio também. O discurso de ódio, ele normaliza estereótipos negativos, né? Ele fomenta a dinâmica do nós contra eles, ele explora a vulnerabilidade e tem mais ou menos um mecanismo, né? Ele geralmente fomenta emoções de um grupo, né? Você apela para o seu próprio grupo, dirige hostilidade contra outro grupo, assassina reputações, impede reações e nega o lugar do adversário e da conquista. Isso tudo hoje, como é que a gente pode trazer isso para hoje, para o nosso contexto atual? O Daniel estava falando da questão das redes sociais, então vamos descrever um pouco o que a gente tem para depois a gente chegar nos diagnósticos que vão depois levar a perguntas. A gente tem um momento que, em discussões internas, mesmo quando eu estava na Globo e depois, então, a gente sempre falava, cara, é como se os meios de comunicação, as organizações de comunicação estivessem em transe, de certa forma. Porque a gente tem uma grande discussão, um grande momento em que você tem na mão do usuário, hoje, mecanismos de produção de conteúdo. Parece muito trivial para quem nasceu nesse mundo, mas não é. Assim, a possibilidade de você registrar coisas que estão acontecendo na sua frente, divulgar, editar e montar e construir uma versão em cima é profundamente disruptivo. Isso está acontecendo de uns anos para cá e os efeitos estão começando a ser sentidos agora. E tem efeitos políticos claros, depois a gente vai falar disso. Também a gente tem, de certa forma, o meio está em transe também, porque a gente tem uma discussão um pouco. Os termos de quem? Os termos sobre assim, quem fala, sobre o que legitimidade mudaram radicalmente. Então, possivelmente, assim, há 15 anos seria impossível a gente pensar qualquer discussão pública no Brasil sem pensar num grande editorialista ou num grande colunista. Hoje é muito diferente. Você tem nomes e pessoas que se notabilizam pelo que escrevem em redes sociais. Você tem pessoas que atingem 21 milhões de pessoas no YouTube falando sobre política, falando sobre sociologia. Às vezes essas pessoas têm muito mais leitores do que qualquer colunista de jornal. Então você tem também uma redefinição de quem fala do que e do que legitimidade. E você tem, de certa um outro contexto, que aí a gente já começa a entrar um pouco no que o Daniel falou, puxando para o exemplo americano, que é essa questão da pós-verdade, né? Que eu acho que é um tema, conceito um pouco abusado, porque na realidade a pós-verdade, eu li uma reflexão muito boa sobre isso, depois eu posso mandar os links também, mas a questão da pós-verdade, o que dizem que é a pós-verdade, na sua definição? É um clima, uma espécie de um clima retórico, de um clima argumentativo em que os apelos de emoção pesam mais do que os argumentos baseados na verdade. Então, por exemplo, vale mais você dizer que você vai construir um muro para separar os Estados Unidos do México do que discutir objetivamente a situação da imigração e apelar muito mais aos sentimentos do que necessariamente à razão. De fato, isso é o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, viu acontecer, um paralelo que eu gosto sempre de fazer mais no caso do Brasil. Os Estados Unidos têm suas circunstâncias, mas um país onde o script foi seguido assustadoramente, de forma semelhante ao nosso foi as Filipinas. Eles elegeram um presidente que hoje está mandando e ordenando e estimulando o assassinato de usuários de droga e traficantes, que são caçados como ratos no país hoje basicamente. Então, mas tanto nas Filipinas como nos Estados Unidos e no Brasil,
todos esses cenários em que a emoção tem um apelo maior do que a verdade, do que a objetividade, vem em cima de anos e anos de corrosão da credibilidade nos canais tradicionais de comunicação. Isso é um fato, isso é um dado. Então você tem tanto numa questão do histórico de erros, histórico de abusos, e também de uma reflexão crítica constante da audiência. Porque antes, para você saber sobre análise de mídia, você tinha que ter um seminário. Hoje você pode ler um blog, você pode criticamente colocar a sua opinião em relação ao que o meio A, B ou C disse. Então você tem, antes do Trump surgir como ele era, seria impossível, por exemplo, é impossível pensar o Trump, ou os argumentos que o Trump usa, sem pensar toda a mentira que justificou, por exemplo, a guerra do Iraque, que foi reproduzida pela grande mídia, que era a presença de armas de destruição em massa. Que estatuto de verdade o New York Times, por exemplo, poderia reivindicar quando o Trump subiu ao poder, se ele ajudou a construir aquela versão de que havia armas de destruição em massa no Iraque? Então, a verdade já vem apanhando há muito tempo. Ela vem apanhando muito tempo antes do Trump entrar, antes do Duterte entrar nas Filipinas e antes de outras figuras que estão circulando aqui entre nós aparecerem. Então isso é algo bem, bem importante. E uma experiência interessante, até recomendo, quem se interessar, posso mandar links também. No ano passado, a Microsoft abriu uma conta no Twitter que se chamava T-Tweets. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas era uma espécie de um exercício de inteligência artificial, que era um robô, basicamente, que ele aprendia com quem dialogava com ele. Então, basicamente, se as pessoas perguntavam sobre rock, com o tempo, 50 perguntas, 500 perguntas, ele começava a responder sobre rock de maneira consistente. Só que o que aconteceu? Ele começou a ser provocado a falar sobre raça, a falar sobre religião. Em questão de horas, assim, de 8 horas, ele era um robô nazista. Ele era um robô nazista. E as mensagens eram basicamente, olha, os judeus produziram o 11 de setembro, porque Hitler não acabou o trabalho, e ele não parava. Ele não parava, ele ia numa escalada, depois os mexicanos, os transexuais, e não parava. Até o momento em que a Microsoft cortou o plug e falou, gente, vamos rever isso aqui. Mas esse é um exemplo um pouco anedótico, né? de um fenômeno também que eu acho que a gente vê, como eu falei, vi isso surgindo aqui no Brasil, vem de um pouco antes, mas vi isso muito forte nas caixas de comentários do G1 e vejo hoje como produtor de conteúdo também, mas a trollagem, né, que se diz, ela tem já estudos retóricos sobre a trollagem. Né? A trollagem, o que é a trollagem? Né? É complexo até para encaixar no estudo, em qualquer estudo de comunicação, mas ela é basicamente um padrão de comunicação em que você quer provocar algum tipo de reação específica em algum tipo de audiência. O que isso quer dizer? Como é que eu posso traduzir isso? Então, por exemplo, tem gente que posta comentários racistas só para, primeiro, compartilha daquele racismo de fato, mas o espetáculo não é a pessoa ir lá soltar uma mensagem racista, não é isso só. Na verdade, o que a pessoa quer, ela quer que os oponentes se manifestem de maneira estridente, isso é a primeira parte do show, e que depois de um tempo, na visão dele, essas pessoas começam a demonstrar inconsistências. Né? Então, esse é um fenômeno que, assim, se a gente for ver toda a brigada digital que acompanhou o surgimento do Trump, e aqui no caso do Brasil, existe essa brigada digital, sem muito juízo de valor, existe no caso do Bolsonaro muito claramente isso, são pessoas que estão ali para constantemente provocar e despertar reações, e nesse despertar de reações apontar inconsistência e ridicularizar toda essa posição que vem contra. Então esse é um fenômeno retórico, comunicativo bem interessante, mas preocupante ao mesmo tempo. E outro estudo interessante que foi feito recentemente também, acho que coisa de 3 anos, acho que foi não sei se foi no MIT, mas eles fizeram estudos sobre como comentários negativos afetam a apreensão de conteúdos. Eles basicamente pegaram 2 grupos de leitores, botaram em salas e apresentaram o mesmo texto com comentários neutros e o mesmo texto com comentários racistas e nem eram tão relacionados ao tema, mas eram comentários assim destruidores. As pessoas que leram o texto com comentário neutro, elas tinham uma apreensão grande daquele conteúdo informativo. As pessoas que liam o texto, concordando ou não com os comentários, elas tinham uma apreensão completamente parcial, não eram contaminadas pelo ódio,
nem tanto assim, mas elas realmente tinham uma dificuldade de chegar ao conteúdo da informação. Isso foi